Olá! O tema da aula de hoje é Mandado de Segurança, Teoria e Prática. Essa ação é atualmente disciplinada por uma nova lei, a Lei 12.016 de 2009, que, portanto, revogou a velha Lei 1533 de 1951. O mandado de segurança é utilizado, como se sabe, para fins de afastar o ato coator, ou seja, um ato de uma autoridade pública ou de quem lhe faça as vezes que esteja violando direito líquido e certo do impetrante. O mandado de segurança, ele, portanto, será utilizado apenas para fins de afastar efeitos de ato coator de autoridades públicas ou quem lhe faça as vezes. O ato coator é sempre o ato que viola direito líquido e certo das pessoas. O direito líquido e certo é somente aquele direito que pode ser comprovado de plano. Em outras palavras, é o direito que possa ser demonstrado através de documentos apenas, já que o mandado de segurança não permite dilação probatória, ou seja, não permite a produção de provas durante o seu processamento. Nós temos várias modalidades de mandado de segurança. O mandado de segurança pode ser preventivo e repressivo. O mandado de segurança preventivo é aquele que ataca atos possíveis, atos que serão concretizados por uma determinada norma. Este mandado de segurança preventivo, portanto, o ato ainda não se concretizou, mas está em vias de acontecer. Sendo assim, o mandado de segurança também é possível de ser utilizado para leis com efeitos concretos. Nesta modalidade, chama-se mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo, ele se aproxima, em certa medida, do controle de constitucionalidade abstrato, das conhecidas ADINs, Ações Diretas de Inconstitucionalidade. É função apenas do controle abstrato de constitucionalidade discutir a lei em tese, ou seja, a lei sem que haja um litígio, um efeito concreto. O mandado de segurança não pode ser utilizado para esse fim. Por isso que a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal determina que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Sendo assim, em matéria tributária, não se pode, portanto, utilizar, como também em outras áreas, o mandado de segurança para afastar atos ainda não concretizados de uma legislação qualquer. No entanto, se essa lei tiver efeitos concretos, iminentes em relação ao impetrante, o mandado de segurança estará apto a afastar o ato coator. Em matéria tributária, o artigo 142 do Código Tributário Nacional determina em seu parágrafo único a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por esta razão, uma lei que ainda não tenha sido efetivamente aplicada, ou seja, um contribuinte que ainda não tenha sido notificado num auto de infração em relação a uma lei nova que criou um tributo recentemente, ainda assim, este contribuinte poderá utilizar do mandado de segurança para afastar esses atos iminentes a serem praticados com base na nova lei. Isto porque a atividade de lançamento é uma atividade vinculada e, portanto, não há nenhuma liberdade à autoridade fiscal para cumpri-la ou não. Portanto, o mandado de segurança, quando os efeitos concretos estão iminentes ou estão prestes a acontecer, ele pode sim ser utilizado na modalidade de preventivo. Um outro exemplo de mandado de segurança preventivo, em que ele é utilizado em larga escala, é no caso das consultas, em que o contribuinte tem alguma dúvida em relação à aplicação da lei tributária e dirige essa dúvida à autoridade fiscal. A autoridade fiscal, mediante decisão por escrito, deve devolver ao contribuinte o resultado daquela consulta. Essa consulta, portanto, ainda que a lei não tenha sido efetivamente aplicada ao contribuinte, ela terá um efeito concreto na sua esfera de direitos. Portanto, ele poderá também utilizar o mandado de segurança para fins de afastar eventual resultado que lhe seja desfavorável num procedimento de consulta. O mandado de segurança repressivo, por sua vez, conhecido como simplesmente mandado de segurança, porque é a modalidade comum, a normal de ser utilizada, esse mandado de segurança, o ato já aconteceu. Portanto, se for uma autoridade fiscal, por exemplo, já teria autuado o contribuinte
e o contribuinte, portanto, poderia se utilizar do mandado de segurança repressivo ou simplesmente mandado de segurança. O mandado de segurança repressivo, no entanto, que exige que o ato já tenha acontecido e que os efeitos, portanto, já tenham sido sentidos pelo contribuinte, ele tem 120 dias de prazo decadencial para ser manejado. Ou seja, o contribuinte deve fazê-lo dentro do prazo de 120 dias a contar do momento em que teve ciência do ato coator que lhe violou direitos líquidos e certos. A súmula 632 do Supremo Tribunal Federal, como também a atual lei do mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009, no seu artigo 23, assinalam esse prazo decadencial. Este prazo é considerado decadencial, inclusive por precedentes do Supremo Tribunal Federal, embora possa o contribuinte, ainda que não utilizando o prazo de 120 dias, utilizar-se de outro meio processual para reprimir o ato violador da autoridade fiscal. Portanto, embora o mandado de segurança seja o meio mais rápido e o meio mais adequado, muitas vezes, para se afastar o ato coator, ele não é o único meio, já que, passados 120 dias, é possível que outro meio processual seja utilizado também para afastar aquele direito violado do contribuinte. Sendo assim, embora se chame de prazo decadencial, na verdade se permite que, ainda que ele se expire, que outra modalidade processual seja utilizada para fins de afastar o direito líquido e certo violado. No entanto, se o contribuinte optar pelo modo mais rápido, pelo modo mais adequado, que seria o mandado de segurança, ele deve fazê-lo dentro dos 120 dias. Uma outra classificação de mandado de segurança é aquela que fala do seu ato. O ato pode ser um ato comissivo, ou efetivamente praticado, portanto, ou um ato omissivo. E o mandado de segurança terá essa definição, portanto, em razão da natureza do ato. O ato comissivo é qualquer ato efetivamente praticado que resulta em violação a direito líquido e certo do contribuinte. Um ato de lançamento indevido, por exemplo. O contribuinte recebeu uma notificação relativa a um tributo que considere inconstitucional, que considere ilegal, ou, eventualmente, que sequer seja efetivamente contribuinte daquele tributo. Este ato efetivamente praticado, portanto, comissivamente, ele pode ser atacado por um mandado de segurança. Aliás, é o modo natural de se utilizar o mandado de segurança contra atos que já representaram, que já realizaram efeitos concretos na esfera do contribuinte. Outra modalidade é o ato omissivo, ou seja, é algo que a autoridade fiscal deveria fazer por determinação legal e que tem eventualmente prazo assinalado para esse fim e não é realizado pela autoridade fiscal. Por exemplo, a emissão de certidão negativa de débito. Está assinalado no artigo 205 do Código Tributário Nacional um prazo de 10 dias depois do pedido para que a autoridade fiscal emita a certidão negativa de débito, se ela for devida, evidentemente. Em não sendo assim, haverá uma omissão que pode ser atacada pelo contribuinte através do mandado de segurança por omissão. O mandado de segurança também pode ser coletivo ou individual. O mandado de segurança individual, naturalmente, é aquele que é manejado de forma singular pelo contribuinte. O contribuinte, portanto, sendo lesado individualmente no seu direito, busca a tutela jurisdicional através do mandado de segurança para fins de afastar o ato coator. Este é o mandado de segurança normal, corriqueiro, em que as pessoas singularmente defendem os seus direitos através desse tipo de ação.